Nunca pensei que chegaria um dia em que eu realmente sentiria um alívio ao ser demitida. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Trabalhei quase uma década na Mason Tech, e durante todo esse tempo eu era praticamente invisível. Eu era a pessoa por trás de cada sistema crítico, cada função que mantinha a empresa de pé, mas ninguém parecia notar. Ryan Mason, meu chefe, era carismático. Todo mundo o adorava, mas tinha um ego enorme, e de alguma forma eu sempre ficava à margem. Meus colegas homens eram exaltados por qualquer coisinha que faziam, estagiários recém-chegados eram promovidos a pequenas estrelas, e eu só era a mão de obra que resolvia tudo nos bastidores. Naquele dia fatídico, eu nem sabia que a reunião com investidores estava marcada. Fui chamada no escritório do Ryan, que me olhou como se estivesse me entregando um recado burocrático. Reestruturação, ele disse, frio, direto. Ninguém falou nada sobre reconhecimento, sobre os anos de esforço silencioso que mantiveram a empresa funcionando. Quando minhas credenciais foram revogadas, senti aquela pontada de raiva, mas também algo diferente. Uma clareza estranha. Ele não fazia ideia de que, anos antes, eu tinha deixado um código de contingência, não para destruir nada, mas para proteger tudo o que eu tinha construído. E naquele instante, sem perceber, eu preparei o terreno para a virada. Quando minhas credenciais foram cortadas, pensei que aquele seria o fim da minha participação em tudo o que construí. Mas, silenciosamente, o sistema começou a travar. Cada funcionalidade crítica que eu tinha projetado com cuidado estava entrando em falha simultaneamente. No começo, a equipe correu atrás do que parecia um bug comum, mas rapidamente ficou claro que não era algo trivial. Eu observava de fora, do meu computador pessoal, uma sensação estranha de poder misturada com incredulidade. Era impossível não sentir um frio na barriga vendo toda a estrutura que eu sustentava começar a desmoronar. A sala de reuniões estava em pânico, e eu podia quase ouvir os gritos abafados enquanto Ryan tentava desesperadamente manter alguma compostura. Os minutos seguintes foram uma tortura de tensão para todos dentro da Mason Tech. Mas, estranhamente, para mim foi um momento de calma. Eu tinha previsto que isso poderia acontecer se alguém tentasse me remover do sistema sem pensar nas consequências. Não queria prejudicar ninguém, mas precisava garantir que meu trabalho, meu esforço, não fosse simplesmente apagado ou deturpado. Vi o Ryan tentando acessar os servidores, telefonemas frenéticos, investidor atrás de investidor desligando, tudo caindo como peças de dominó. Uma parte de mim sentiu aquela doce sensação de justiça silenciosa, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim também se acalmou. Pela primeira vez, percebi que não era invisível, que o impacto do meu trabalho existia, mesmo que ele nunca tivesse sido reconhecido enquanto eu estava dentro da empresa. O caos se espalhou rapidamente pela empresa. Eu acompanhava tudo à distância, mas mesmo assim sentia cada suspiro de tensão, cada telefonema interrompido, cada funcionário correndo pelos corredores tentando entender o que estava acontecendo. As telas piscavam com erros, relatórios não carregavam, apresentações que deveriam ser perfeitas simplesmente travavam. Ryan Mason estava visivelmente perdido. O carisma que ele usava para controlar reuniões e impressionar investidores desapareceu diante da realidade. Ele não sabia resolver, sozinho, o que eu havia construído nos últimos 10 anos. Era irônico, quase cruel, mas não sentia alegria pelo desespero dele, apenas uma estranha sensação de justiça silenciosa. Depois de tanto tempo sendo ignorada, finalmente todos viam a dependência real que tinham do meu trabalho. Enquanto o restante da empresa entrava em desespero, eu sentia uma estranha paz crescendo dentro de mim. Não era vingança, pelo menos não no sentido tradicional. Era a confirmação de algo que eu já sabia há anos. Eu tinha valor, e finalmente isso estava sendo reconhecido, mesmo que de uma forma inesperada. As mensagens começaram a chegar no meu celular, vindas de antigos colegas e até estagiários que eu havia ajudado no passado. Cada mensagem era um lembrete de que eu não era invisível, de que minha dedicação e esforço tinham feito diferença na vida de pessoas que muitas vezes estavam na sombra daquilo que eu construí. Foi como se naquele momento eu finalmente pudesse respirar e enxergar com clareza que minha trajetória não tinha sido em vão, mesmo que a Mason Tech nunca tivesse me valorizado como deveria. Ryan não sabia mais o que fazer. Cada tentativa de acessar o sistema, cada comando digitado em pânico, resultava em mais travamentos. Eu podia sentir, mesmo de fora, a tensão dele aumentando a cada segundo. Ligou para investidores, explicou que era uma falha técnica, mas ninguém parecia mais acreditar.
Sua arrogância não servia de nada diante do caos que ele mesmo ajudou a criar com a falta de reconhecimento e respeito por quem realmente sustentava a empresa. Por um momento, imaginei a frustração crescendo nele como uma onda que não podia controlar. E confesso que senti um misto de alívio e estranha satisfação. Não era ódio. Era apenas o desfecho natural de anos de injustiça. Enquanto isso, eu sentia uma nova energia me envolvendo. Receber mensagens de antigos colegas, me lembrando de tudo que eu havia feito, e do impacto que causei me fez enxergar possibilidades que antes pareciam impossíveis. Eu não precisava mais depender da Mason Tech, nem do reconhecimento vazio de um chefe que nunca valorizou meu esforço. Foi quando comecei a revisitar um projeto antigo, algo que sempre quis desenvolver. Uma plataforma focada em simplicidade, privacidade e conexão humana. A ideia de criar algo ético e funcional, diferente de tudo que eu tinha vivido, começou a tomar forma na minha cabeça. E mais importante, eu tinha ao meu lado Owen, alguém que sempre acreditou no meu talento. Estava disposto a me apoiar. Pela primeira vez em anos, senti que podia realmente reconstruir minha carreira e minha vida em meus próprios termos. Nos dias que se seguiram, eu e Owen começamos a trabalhar intensamente na Rootline. Era um desafio imenso, criar algo do zero, sem investidores, sem uma estrutura pronta, apenas com nossas ideias e muita vontade de fazer diferente. Mas pela primeira vez em muito tempo, cada linha de código que eu escrevia não era para agradar alguém que ignorava meu trabalho. Era para construir algo com propósito, algo que tivesse valor real para quem fosse usar. Cada decisão, cada detalhe, desde a interface até a segurança dos dados, era pensada com cuidado. Eu sentia que finalmente podia colocar meu talento e experiência em prática sem compromissos vazios. O início não foi fácil. Sem recursos abundantes, tivemos que encontrar soluções criativas para problemas que em uma grande empresa seriam resolvidos com ferramentas caras ou equipes enormes. Passamos noites discutindo arquitetura, analisando cada função e testando cada sistema, sempre nos perguntando se estávamos criando algo realmente diferente. Mas, mesmo com o cansaço, havia uma sensação de liberdade que eu nunca tinha sentido na Mason Tech. Ali, cada decisão era minha. Cada erro ou acerto refletia diretamente meu esforço e conhecimento. E pela primeira vez, eu sentia o orgulho do que estava construindo, sem precisar de aprovação externa, apenas com a satisfação de saber que aquilo tinha significado real e impacto verdadeiro. Logo nos primeiros testes, recebemos os primeiros feedbacks de pequenas organizações e comunidades que começaram a usar a Rootline. A cada elogio, sentia uma mistura de alívio e satisfação que eu nunca tinha sentido trabalhando na Mason Tech. Pessoas comentavam sobre como era raro encontrar uma plataforma que funcionasse sem complicação, que respeitasse a privacidade e realmente facilitasse a comunicação. Eu lia cada mensagem com atenção, às vezes me pegando sorrindo sozinha, imaginando que todo o esforço de anos em silêncio finalmente estava valendo a pena, mas de uma forma que realmente importava para os outros. Owen e eu comemorávamos cada pequeno progresso. Um bug resolvido, uma funcionalidade adicionada, ou apenas uma resposta positiva de um usuário nos fazia perceber que estávamos no caminho certo. A sensação de construir algo íntegro, que respeitava os princípios que sempre valorizei, era completamente diferente do que eu tinha experimentado na Mason Tech. Ali, eu não era apenas mão de obra. Não precisava lutar por reconhecimento ou tentar provar valor a um chefe arrogante. Cada passo que dávamos reforçava a confiança de que eu podia criar algo duradouro, que faria diferença de verdade e que finalmente estava vivendo uma experiência profissional alinhada com meus próprios valores. Enquanto eu começava a sentir que a Rootline estava ganhando vida própria, notícias sobre a Mason Tech começaram a surgir. Investidores se afastando, reuniões canceladas, rumores de funcionários saindo às pressas. Ryan Mason, que antes parecia intocável, agora se via tentando apagar incêndios que ele mesmo nunca soube como evitar. Eu não sentia prazer em ver o desespero dele, mas confesso que havia uma sensação de justiça quase tangível no ar. Tudo aquilo que eu vivi, toda a invisibilidade e desvalorização, finalmente tinham sido refletidas de volta para o ambiente que me ignorou por tanto tempo. Essa percepção me trouxe um tipo de serenidade que eu nunca imaginei sentir. Eu não precisava mais provar nada para Ryan ou para a Mason Tech. Meu esforço estava sendo reconhecido de uma forma muito mais genuína e significativa. Cada elogio, cada feedback positivo, cada pequena conquista da Rootline me lembrava que o verdadeiro valor do meu trabalho
não estava em aplausos vazios ou em promoções que nunca chegariam. Estava na diferença que eu podia fazer para pessoas e organizações reais, que confiavam naquilo que eu construía. Pela primeira vez, sentia que minha carreira tinha autonomia, propósito. E, acima de tudo, verdade. Com o passar das semanas, a Rootline começou a ganhar tração. Pequenas organizações se tornaram clientes regulares. Comunidades recomendavam a plataforma entre si, e a sensação de estar construindo algo sólido só aumentava. Cada vitória, mesmo que pequena, era comemorada por mim e pelo Owen, que sempre esteve ao meu lado acreditando no que eu podia fazer. Ele confiava no meu julgamento, respeitava minhas decisões e me apoiava nos momentos de dúvida. Pela primeira vez, percebi como era libertador trabalhar com alguém que realmente valorizava meu talento, em vez de constantemente questionar meu lugar ou meu valor. Enquanto a Rootline crescia, eu também crescia junto. Aprendi a liderar sem precisar controlar tudo, a delegar com confiança e a sentir satisfação genuína por cada sucesso da equipe. Diferente da Mason Tech, onde eu era invisível, aqui meu trabalho era visto, valorizado e reconhecido de forma concreta. Cada problema resolvido, cada usuário satisfeito, me lembrava do quanto era importante construir algo alinhado com princípios éticos, e não apenas com o objetivo de impressionar investidores ou inflar uma imagem vazia. Aos poucos, fui percebendo que a verdadeira vitória não estava em vingança ou em derrubar meu antigo chefe, mas em finalmente criar algo que refletisse quem eu realmente era. Mesmo com a Rootline crescendo, ainda havia momentos em que minha mente voltava para a Mason Tech. Ryan Mason tentando desesperadamente consertar o que eu havia protegido me vinha à memória, e não podia negar que uma pontada de satisfação passava por mim, mas ao mesmo tempo, sentia uma estranha distância emocional. Eu não precisava mais me envolver no caos que deixei para trás. Aquela empresa, com toda a arrogância e cultura tóxica, não tinha mais poder sobre mim. A sensação de liberdade era estranha e poderosa. Finalmente eu podia trabalhar sem medo, sem ser desvalorizada, e ainda assim sentir que meu trabalho importava de verdade. Essa distância emocional me permitiu perceber o que realmente tinha sido conquistado. A Mason Tech podia estar em queda, mas a Rootline estava crescendo de forma orgânica, sólida e ética. Cada decisão que eu tomava agora carregava peso real, e cada resultado refletia diretamente meu esforço e dedicação. Eu comecei a enxergar com clareza que nunca foi uma questão de capacidade. O problema sempre foi o ambiente que tentava me silenciar. E perceber isso me trouxe uma sensação de paz que eu não sentia há anos. Era como se finalmente eu pudesse respirar sem carregar o peso do desrespeito e da invisibilidade que marcaram minha antiga trajetória. Com o tempo, os reconhecimentos começaram a se tornar mais concretos. Organizações começaram a me procurar diretamente, pedindo conselhos, elogiando a forma como a Rootline funcionava, e até mencionando que nunca tinham visto algo tão transparente e confiável. Cada mensagem era como um lembrete de que meu trabalho tinha significado real, muito além de títulos ou cargos. Pela primeira vez percebi que minha dedicação não precisava ser invisível para valer. E mais importante, percebi que eu podia ter orgulho do que construí sem precisar do aval de pessoas que nunca entenderam meu valor. A confiança que construí com Owen se tornou ainda mais importante nesse período. Ele não apenas me apoiava tecnicamente, mas também me lembrava constantemente do impacto que eu estava causando. Isso me deu coragem para assumir decisões maiores, para implementar novas ideias sem medo e para realmente liderar a equipe de forma ética e eficiente. Cada pequeno sucesso da Rootline reforçava minha sensação de propósito e realização. Eu finalmente entendia que a verdadeira vitória não estava em derrubar ninguém, mas em criar algo duradouro, que respeitasse meus princípios e que fizesse a diferença para quem realmente importava. Com a Rootline finalmente consolidada, comecei a perceber o quanto minha vida havia mudado. A plataforma crescia, a comunidade se fortalecia e eu tinha um senso de propósito que jamais experimentei na Mason Tech. Não se tratava de dinheiro ou prestígio, mas de criar algo que realmente importasse, algo que refletisse meu trabalho e meus valores. Cada dia de esforço era recompensado não por aplausos vazios, mas por resultados concretos, pelo impacto real que eu causava. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que meu talento era respeitado e valorizado, exatamente como deveria ter sido todos aqueles anos atrás. Olhar para trás não me trazia raiva, mas sim compreensão. Eu entendi que nada do que aconteceu foi culpa minha, que meu valor sempre existiu, mesmo quando ninguém parecia enxergar.
A Mason Tech ficou para trás com todo o seu caos e arrogância, e eu segui em frente construindo algo que realmente fazia diferença. A sensação de autonomia, reconhecimento genuíno e paz interior me acompanhava a cada passo. Percebi que o verdadeiro triunfo não estava na queda do antigo chefe, mas na liberdade de finalmente criar algo duradouro, honesto e alinhado com quem eu realmente sou. Hoje, olhando para tudo que construí com a Rootline, sinto uma mistura de orgulho e serenidade que jamais imaginei sentir. Cada obstáculo que enfrentei na Mason Tech, cada momento em que me senti invisível ou desvalorizada, serviu como combustível para algo maior. Eu não apenas sobrevivi ao ambiente tóxico, mas transformei a experiência em aprendizado e crescimento. Ver minha plataforma funcionando, ajudando pessoas de verdade, me faz perceber que meu valor nunca dependeu de reconhecimento alheio. Ele sempre existiu, silencioso, firme e pronto para se mostrar no momento certo. E é essa sensação de conquista silenciosa que permanece comigo até hoje. Não houve gritos, nem confrontos épicos. Apenas a certeza de que eu podia seguir meu caminho, construir algo significativo e ser reconhecida de forma genuína. A Mason Tech mergulhou em crises sucessivas, corroída pela própria arrogância, enquanto eu avancei com confiança, ética e propósito. Meu verdadeiro triunfo não foi derrubar ninguém, mas conquistar autonomia, respeito e paz interior. Aprendi que o que importa não é quem tenta te silenciar, mas como você se levanta, cria e segue em frente, sabendo que no final, sua força e seu talento falam mais alto que qualquer injustiça.